E aí, tudo certo? Material de anotação nas mãos? Podemos começar? Então vamos lá. Foi entre os gregos, mais especificamente entre os atenienses, que a cidade passou a significar mais do que um lugar onde se reuniam as atividades de comércio, administração, defesa, cultura e religião. Até então, quase sempre, a cidade era um lugar que concentrava o poder de um soberano ou de uma oligarquia. Com os gregos antigos, firmou-se a ideia de cidade como uma comunidade política, ou seja, um espaço em que os cidadãos conviviam e decidiam coletivamente os destinos do grupo. A cidade, portanto, é uma condição de pertencimento a uma comunidade política, que gera determinados deveres e direitos em relação a essa comunidade. O grupo de cidadãos, de membros de uma cidade, reunidos em assembleia, constitui a primeira ideia de um corpo político no qual as pessoas se reúnem para trabalhar e mesmo ir à guerra, pelo que acreditavam ser o bem comum. A noção de comunidade política que temos hoje em dia decorre, de certa forma, do embrião que é a cidade-estado grega. A ideia de democracia dos gregos antigos não é a única base de nossa concepção atual de democracia. Muitas outras influências se somaram e até mesmo colocaram em xeque o conceito clássico de democracia. É inegável, entretanto, a contribuição desses povos para as ideias políticas contemporâneas, bem como para o nosso modo de entender e praticar a vida diária nas cidades. A importância do legado grego não se restringe ao pensamento político, como você vai ver daqui a pouquinho, e justifica o grande número de investigações sobre a Grécia Antiga. Os estudos são beneficiados especialmente pelo fato de o grego ter continuado a ser uma língua utilizada e reconhecida até o período contemporâneo. O desenvolvimento da escrita alfabética entre os gregos contribuiu para o nascimento da filosofia e propiciou vasta produção literária. Por esse motivo, as primeiras fontes de estudo da Grécia são as literárias. 2 poemas épicos estiveram entre as primeiras fontes literárias gregas e ocidentais para os historiadores, a Ilíada e a Odisseia, cuja autoria é atribuída ao poeta Homero, que teria vivido entre 800 e 700 a.C., na Jônia, que fica na atual região da Turquia. As duas obras reúnem narrativas heróicas com referências históricas e mitológicas que eram transmitidas oralmente. Atualmente questiona-se se essas obras teriam sido escritas pela mesma pessoa e até a existência real do Homero é posta em xeque. De qualquer maneira, por convenção, o período da história grega descrito nessas obras ficou conhecido como período homérico, como a gente vai ver mais para frente. O historiador Moses Finley explica algumas diferenças encontradas nos poemas. A Ilíada está recheada de ação dos heróis. Mesmo quando se afasta de seu tema central, a ira de Aquiles, a sua atenção jamais se separa dos feitos e dos interesses heróicos. A Odisseia, se bem que mais curta, comporta 2 temas diferentes e essencialmente distintos: a narrativa das viagens de Ulisses e a luta pelo poder em Ítaca. Se ela se situa na idade dos heróis, a Odisseia conhece apenas um único verdadeiro herói, que é Ulisses. Além dos poemas épicos, narrativas dos acontecimentos considerados importantes pelos gregos, como as de Heródoto e Tucídides, no século V, foram preservados. O termo história, tal como entendemos hoje, não existia. A palavra historie vem do grego e significa aquele que viu, que testemunhou. Os relatos de Heródoto, considerado o pai da história, eram baseados no que viu ou ouviu dizer dos que viram. Os fatos e declaravam uma verdade sobre o mundo dos homens por meio de uma narrativa escrita, diferenciando-se da poesia e do mito formadas por narrativas e tradições orais. Heródoto teria registrado e reunido em seus escritos o que as testemunhas oculares narravam em diferentes versões e segundo suas memórias. Seus livros descrevem principalmente os não gregos, os persas, babilônicos, egípcios, entre outros, e as guerras médicas,
tratadas adiante. A prática do teatro, que entre os gregos tinha diferentes funções, incluindo a religiosa, está na base das experiências contemporâneas no campo da arte, não apenas na cultura erudita, mas também na cultura de massa, como a televisão e o cinema. A arquitetura e a cultura material também fazem da Grécia uma das civilizações antigas mais bem conhecidas. Os vasos gregos, por exemplo, são pintados com cenas do cotidiano popular, dos grandes acontecimentos da elite, assim como da religião e da cultura em geral. Quando a gente fala da Grécia ou da história da civilização grega antiga e suas influências sobre as civilizações ocidentais atuais, a gente tem que fazer algumas escolhas e alguns recortes. Geralmente, um aspecto privilegiado é o estudo das cidades-estado gregas. Como não é possível estudar todas as cidades-estado, costuma-se selecionar duas das mais importantes ou representativas, Esparta e Atenas. Então, vamos olhar para Esparta e Atenas, mas não podemos nos esquecer que tivemos outras grandes cidades importantíssimas, como Megara, Corinto, Tebas, e infinitas outras. A gente já viu como os grandes rios foram importantes para o surgimento das primeiras cidades de que se tem notícia. No caso da Grécia não é diferente. A geografia é um importante fator de explicação da história. Entretanto, nesse caso, a gente não vai falar do rio, mas a gente vai falar do mar, ou dos mares, o Mediterrâneo, o Jônico e o Egeu. A formação da Grécia compreende um conjunto de povos que se desenvolveram nas regiões localizadas ao sul da Península Balcânica, nas ilhas do Mar Egeu e no litoral da Ásia Menor. É importante destacar que os nomes Grécia e grego surgiram entre romanos, do latim Graécia. O território era chamado de Hélade, terra de Heleno, ou no grego Helás, e seus habitantes de helenos. Além disso, é preciso destacar que não houve um território unificado politicamente, apesar da gente chamar toda aquela região de Grécia. A organização de cidades-estado autônomas foi facilitada pelas condições geográficas, como o relevo montanhoso, as diversas reentrâncias do mar na parte continental da Grécia, uma grande quantidade de ilhas e o consequente isolamento relativo das localidades. As transformações sociais, o solo pouco fértil e as dificuldades de aproveitamento agrícola contribuíram para que os gregos se dedicassem à expansão comercial e marítima a partir do século VIII. Isso ajuda a explicar a criação de comunidades gregas em diversos pontos da orla do mar Mediterrâneo, especialmente no sul da Itália, na região conhecida como Magna Grécia. Na próxima aula, a gente vai falar da civilização cretense e da civilização micênica. Espero lá.